que a gente vai falar sobre Hellsing Ultimate hoje. Não sei se vocês já conhecem, mas Hellsing é um anime muito foda que fala sobre... Fala não, na verdade. Ele é sobre um personagem que é overpower. Um personagem que tem força pra caramba, mais que todos os outros personagens da história. Só que mesmo assim, o anime é muito interessante, cara. Inclusive, tipo, tem vários outros animes dessa forma, tá ligado? Tem, por exemplo, o One Punch Man. One Punch Man também é um cara que tem, pô, é mais forte que todos os outros personagens. Mas aí ele tem outros problemas pra enfrentar, né? Coisa que é diferente dos outros animes que a gente vê, que tem lá a progressão do personagem, que ele é fraco no começo e depois vai subindo. O próprio Dragon Ball é dessa forma, né? Que o Goku sempre vai ser o mais forte de todos, né? Querendo ou não. Ele sempre vai conseguir passar o poder dele, mas, enfim. Todos os outros animes têm essa progressãozinha. Agora, esses animes diferentes, por exemplo, Hellsing, que o personagem é overpower desde o começo até o final, mas é uma outra pegada, tá ligado? Eu quero ver o que ela vai falar. Eu já assisti os dois, tem dois animes do Hellsing, que é o Hellsing original e o Hellsing Ultimate. O Ultimate é a OVA, né? Que são... É a adaptação original. Adaptação não, a gente pode falar. É a adaptação para anime original da história. Foi tirado só algumas coisinhas aí, porque pelo que eu fiquei sabendo, a história original escrita era um one-shot hentai. Olha só a coisa estranha. Hellsing tinha traços de hentai, né? Eu não sei como é que era a história, mas eu só vi o que foi falado, né? Então, ele era assim meio esquisitinho, né? Acho que pra ficar pra um anime assim, já ia virar outra categoria, tá ligado? Então, Hellsing. O Hellsing original, ele tem uma história completamente fora do OVA. Ele é uma história bem diferente, mas é os mesmos personagens ali. Não aparece a Millennium, se eu não me engano, que é uma das facções que tem lá. Mas a história é diferente. A animação também é diferente, a qualidade da animação é diferente. Mas o Hellsing Ultimate, ele já é bem mais... As animações são melhores, a história, ela tem um rumo melhor, ela é mais certinha, e ela segue também a original. Então vamos ver o que ela vai falar sobre isso aí pra gente dar uma comentada. Beleza? Vambora, vamos pro vídeo. O vídeo é da... Deixa eu só mostrar aqui antes de tudo, né? Gabi Xavier. É da Gabi Xavier, tá? Vamos dar um like aqui já. E daí o link tá aí na descrição. Ah lá o Alucard de cabelo preto, exatamente. Inclusive, olha só, Zenix até lembrou nós aí. O nome do cara é o Alucard. Alucard, rapaz. Vamos lá, vamos ver o que Oi, ela eu sou a fala. Gabi Xavier e finalmente estou aqui para falar de Hellsing Ultimate, que eu já indiquei em algumas listas aqui no canal, mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo dessa história. E aproveitando que os OVAs estão agora na Netflix, inclusive está mais fácil de você assistir, eu vim aqui e falei, não, vou gravar um vídeo dizendo por que eu gosto de Hellsing Ultimate, por que eu recomendo, e até para você que já assistiu e conhece, talvez eu traga aqui algumas nuances a mais, algumas observações que você não tinha pensado anteriormente, então fica aqui, já aproveita e deixa o seu like, e deixa aqui embaixo, por favor, também outras indicações de animes, mangás e personagens para review e análises aqui do canal, que saem toda terça, quinta e sábado. Me segue nas redes. Aliás, falando nisso, tem vários outros animes que eu assisti que eu acho incríveis. E eu vou fazer mais vídeos sobre esses outros animes. Tem Elfenlied, que eu conheço, que é bem da hora. Tem um outro que também é um caçador de vampiros e tem um olho na mão, uma boca na mão, na verdade, não é um olho. Que também é bem interessante, só que esse é bem antiguinho. Tem uma par de anime da hora aí que é diferenciada. Vai ter Harmony hoje de verdade? Então, já vamos conversar sobre isso. Pera aí. Redes sociais para você saber quando for de repente sair um vídeo diferente, um dia aí diferenciado, e se inscreve no canal para não perder nenhum desses futuros vídeos. Vamos lá, mas deixa o like, já desce, deixa o like porque é muito importante para mim, beleza? Vamos lá. Hellsing Ultimate é baseado na história do mangá chamado Hellsing de Kouta Hirano.
E os OVAs foram lançados de 2006 a 2012 e, portanto, conseguiram pegar ali a conclusão da história original, que foi em 2008. A gente teve sim uma adaptação anterior de Hellsing, mas ela teve um desenvolvimento bem diferente, até porque a história original não estava concluída, e nem o autor, o Kouta Hirano, inclusive, indica que vocês assistam, e por isso eu também não indico que você conheça direto Hellsing Ultimate. E são apenas 10 OVAs. Então, aí tem um esquema no que ela falou. O primeiro Hellsing, que é o Hellsing original, que eu tava até falando, ele tem uma pegada bem diferente do personagem em si, do que do Hellsing do OVA. Na verdade, o original, ele é mais reprimido. Ele sabe que ele é forte, mas ele não é exagerado. Então, as expressões dele são mais pra dentro, vamos dizer assim. Já no OVA ele é escaralhado, tá ligado? Tipo, ele simplesmente dá risadas imensas, como os outros personagens também fazem a mesma coisa. Ele é um pouco mais exagerado do que o normal. Eu aconselho começar pelo Ultimate. Mas, aí tem um porém, né? Como o outro, eu já falei, as animações são um pouquinho mais fracas, não é lá tão grande coisa. Talvez começar pelo original e depois ir pro OVA é um avanço de qualidade. Então, pode ser que seja bom. É uma história de fato curta, porém completa. Ela tem ali grandes ápices, tem um balanço muito bom de ação, de humor, personagens extremamente carismáticos, não apenas os principais. E a gente tem uma qualidade de animação que conseguiu trazer um upgrade, uma melhora, inclusive, do que a gente teve no material original e traz uma experiência ainda mais visceral para uma história que pretende ser bem gráfica, bem visceral. Hellsing Ultimate mescla muito do que a gente tem numa história fantástica, afinal de contas a gente acompanha a associação chamada Hellsing, liderada por Integra Hellsing, e a associação tem como objetivo combater monstros, como ghosts, como vampiros. Apesar disso, ela tem como a sua principal arma justamente um vampiro chamado Alucard. Alucard que talvez, mesmo que você não conheça Hellsing Ultimate, você já tenha visto ele aí em listas ou qualquer forma de representação ali visual de personagens muito fortes, porque inclusive, esse personagem tem uma... Eu acho engraçado, porque, por exemplo, ele é um personagem super forte, que eu já falei, forte ao fato dele ser forte mais do que todos os outros personagens dessa animação. E mesmo assim, ele é subordinado a alguém ou uma facção, tá ligado? Mas isso eu acredito que, assim, ele tem uma regra moral dele lá, com o começo do anime, dá pra ver o que eles falam, né? Mas se ele quisesse, ele simplesmente abandonava tudo. Mas eu acredito que, tipo, pelo cara ser forte pra cacete, ele tem que arrumar alguma coisa pra ele fazer, tá ligado? Então, vamos se divertir. que ele é extremamente forte. Ele é feito para ser um personagem já no começo muito difícil de ser enfrentado, muito menos derrotado. E ainda assim, a história consegue colocá-lo em diversas lutas que não são tediosas. Cada luta que ele protagoniza, que ele está ali participando, ele consegue ter um adversário construído rapidamente com um poder diferenciado, com um desafio que no mínimo vai trazer uma diversão para ele e para você que está assistindo. Alucard é um trunfo muito grande em Hellsing porque ele é muito utilizado, ele é o protagonista e ele é construído para ser um personagem que você vai amar. Ele tem falas icônicas, ele tem uma presença, um sarcasmo, um humor que vai te deixar ali impressionado com ele, torcendo por ele, e a forma que ele se diverte a cada luta, a cada momento, faz com que você se divirta junto. Mas como eu disse, não apenas ele, não apenas o principal é interessante em Hellsing. De fato, Hellsing tem uma trama que começa num nível micro. A gente acompanha algumas questões do próprio Alucard, dentro da Hellsing, pequenos desafios, e de repente o problema da história vai se tornando macro. Os inimigos vão aumentando e as proporções desses problemas vão se tornando cada vez mais catastróficas e imediatas de serem contornadas. Há mais de uma frente em Hellsing e mesmo apenas em 10 ovas você consegue... Falando nisso, eu lembro, cara, eu lembro muito bem agora, vendo essas cenas, eu lembro do Hellsing Ultimate. E, putz, sério, é melhor começar pelo Ultimate. É melhor começar pelo Ultimate do que começar pelo outro. Porque nesse daqui,
vai ser muito mais foda. Nossa, velho. É muito mais da hora o anime. O final dele é incrível. Porra, é foda pra caralho. Eu mutei todos vocês. O vídeo vai pro YouTube, vai ficar berrando aqui. Tá tudo mutado agora. Aí vai ficar... Enfim, o final dele é muito foda. É muito massa. E quando eu assisti o primeiro, eu lembro que eu acho que eu tava procurando esse, que é o Ultimate. E daí eu comecei a assistir o primeiro, só que não chega nem perto do que é esse daqui do Ultimate. Ultimate é outra coisa. Consegue ter uma história com mais de uma ponta, que se fecham com eficiência e que ainda são conduzidas para um ponto em comum. Sobretudo em Hellsing Ultimate você vai ter, como eu disse, muita ação, muita luta, muitos personagens de fato fantásticos com poderes para momentos de enfrentamento que serão inimagináveis em uma situação real, mas que você consegue ter coerência interna. Aquele universo proporciona uma veracidade suficiente para você acreditar que aquele personagem ali poderia existir. E cada personagem é icônico o suficiente, mesmo aparecendo numa única vez, para você ter empatia por ele muitas vezes, para você sentir algo pelo inimigo, porque isso é importante para que cada luta não seja tão impessoal. Você gosta tanto do protagonista que às vezes você sequer se importa com quem ele está enfrentando. Já que não é um anime longo, como que você simpatiza com aquele outro que acabou de surgir? Hellsing faz uma construção eficiente para isso. Não é uma construção de profundidade, de passado, que existe, por exemplo, no próprio Alucard, mas é uma construção para o entretenimento como um todo. E como entretenimento visual e narrativo é extremamente eficiente, funciona e é muito bom. E com a participação de 3 estúdios, incluindo a Madhouse, mas também com ovos animados pela Satellite e Graphinica, a gente tem ainda assim uma homogeneidade e qualidade muito grande nas cenas de animação e animações fluidas para movimentações rápidas. E para mim um grande destaque e ponto forte de Hellsing Ultimate que colabora para o grande impacto da história, para você conseguir entrar naquela narrativa e se sentir coberto. Mano, Samita fala tão bem que eu não tenho muito nem o que falar, velho. Apesar de que se eu ficar olhando as paradas que ela tá mostrando do Hellsing ali, eu já me perco no que ela tá falando, tá ligado? Mas, tipo, ela fala muito bem, é isso aí, o anime é bom pra caralho, tá ligado? O anime é top, valeu pelo inscrito aí de 4 meses! Já estão 4 meses aí, né, Bi? Dale! Tamo junto, pô. Aí, enfim... O anime é bom pra caralho, cara. O que ela vai falar mais aí pra gente? É especialmente a trilha sonora. Muito bom. Hellsing significa inferno cantar? Você tá traduzindo o pé da letra e dividir ele na metade, sim. Boa do início ao fim. Pra mim, a música de encerramento de cada ova é a melhor, uma das melhores e mais impactantes e épicas que a gente tem. Vocês aí, quem de vocês já assistiu Hellsing? Eu duvido que... Eu acho que vocês não assistiram. Se pá, ninguém aí assistiu Hellsing. Em todos os animes que eu já assisti. E a trilha em si, ela vai mudando ali de elementos mais eletrônicos até uma guitarra espanhola, até algo mais épico, instrumental de fato em certas cenas. E cada uma dessas escolhas é perfeita para cada momento. E como eu disse, já falei várias vezes nesse canal, uma boa trilha potencializa o sentimento sem você nem perceber que ela está exatamente fazendo aquilo. Ela é tão bem casada com a cena que você sequer pode imaginar aquele momento acontecendo sem a trilha de pano de fundo. É feito perfeitamente para aquele instante. Por isso que as cenas que... Eu acho que eu tenho certo problema com personagens desses animes. Hellsing, o Alucard, ele tem um estereótipo de personagem. O Drácula tem o mesmo estereótipo de personagem. E o V de Vingança tem o mesmo estereótipo de personagem. Tipo, é o mesmo... Não é o mesmo sentimento dos personagens, porque o V de Vingança tem outra coisa, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas o personagem em si, de ser foda pra caralho, tá ligado? Ter um negócio por trás que você olha pro cara e você fala, cara, esse aí é massa. É tudo meio parecido, velho. Até a aparência dos personagens são parecidos. Que precisam ser épicas, elas são... Ah, essa aí todo mundo conhece. Alucard tá pra frente é Drácula. Isso aí é padrão. Alucard, inclusive, é o filho do Drácula, né? A expressividade do traço mais pesado, mais grosso, as cores... E no final deste anime, do Hellsing,
tem uma parada muito da hora que eu não vou falar, mas quem já assistiu sabe. É uma parada muito foda, é muito da hora, mas eu não vou falar, porque senão é spoiler demais. Cores muito saturadas, o sangue na tela o tempo todo, tudo isso não é apenas uma vontade de fato para você que gosta de ver sangue. Não, a gente tem sim uma discussão muito importante até mesmo sobre ser humano. Numa história fantástica, a grande discussão para mim é sobre humanidade. O próprio Alucard... Inclusive, Rafa, você que já tá aí, esse anime é do caralho. Você vai amar assistir essa porra, velho. Hellsing Ultimate. Começa por esse, que esse é bom pra cacete e você vai achar foda pra porra. Vai na minha. Você já comprou Vampire... como é que é? V-Rising, desculpa. Você já comprou V-Rising e já tá com mais de 100 horas jogando esse negócio, mesmo que eu não joguei com você. E esse aqui, tu vai curtir pra porra, velho. Hellsing Ultimate. Assiste. Ele vem de uma contradição na história dele. Porque ele foi humano e ele abriu mão da sua humanidade por uma raiva, por uma revolta que ele teve contra Deus, por achar que a sua fé e atitude, ação de fé não foi suficientemente recompensada por Deus. Ele aceita a monstruosidade, mas rejeita aqueles que fazem o mesmo que ele. Ele admira aqueles que preservam a sua humanidade, tem força em cima disso, acima de tudo, como a íntegra. E Alucard é um monstro, sim, se tornou um vampiro extremamente forte, mas ele foi derrotado certa vez, se tornou um experimento da Hellsing justamente por causa dessa derrota, e assim ele se tornou um protótipo de monstro perfeito contra outros monstros, extremamente perigoso. E essa história também bebe de muitos elementos ali da história real do ser humano, porque a própria organização Hellsing é uma organização inglesa protestante, e a gente tem, por acaso, no outro lado, ali na outra ponta, a organização católica, a Igreja Católica, que está presente, por exemplo, com um personagem extremamente icônico chamado Padre Anderson. E essa organização cristã que luta por coisas boas também traz discussões, nesse caso em Hellsing Ultimate, sobre o próprio ser humano, sobre os desejos daqueles que estão acima da organização, que muitas vezes não são nobres ou cristãos, que muitas vezes estão utilizando os de baixo, que esses sim têm vontade de agir em nome de todas as coisas que eles acreditam ali puramente, mas que muitas vezes são fantoches de objetivos. Ô Deus, levou o bando Nightbot aí já, velho. Torpes. E isso não torna a Igreja Católica necessariamente nessa história os vilões, porque, como disse, é muito mais complexo do que isso. Dentro dessa cúpula há diversas personalidades, diversas crenças, e a própria Hellsing, como a própria igreja acredita na história, realmente é contraditória ao utilizar um monstro terrível e sanguinário para exterminar outros monstros. Também temos a figura aí do exército nazista, que eu acho que é o menos ali parecido com o que a gente teve na realidade, mas faz alegorias. Na verdade, essa parte nazista aí que tá aparecendo, ela é bem esquisita mesmo. Mas assim, ela é uma parte mais pro final, tá ligado? Colocou um emoji de olho. Eu tenho que dar uma olhada nesse Nightbot. Ele tá muito louco ultimamente. Ele vai banindo todo mundo aí. Mas é uma parte muito massa do anime. Tipo, por mais que seja esquisitinha, meio estranha, mas no final ela fica insana, porque é com os nazistas que é o último confronto do Alucard. E, cara, é muito foda. É bem legal essa parte do final, velho. Algo que tivemos na própria história, por exemplo, é um exército de ghouls, que são ali parecidos com vampiros, porém não têm autonomia. Então, para mim, talvez faça alegoria do próprio exército alemão na época da Segunda Guerra. E essas três pontas, como eu falei, elas vão agindo independentes, vão cruzando, claro, com a linha ali da narrativa de Hellsing e Alucard, porque a gente precisa ver elas se interligando de alguma forma, mas quando tudo se une, você acredita que a história caminhou para ali de forma espontânea, não foi forçado. Quando chegamos no grande ápice, que as coisas precisam se cruzar e serem resolvidas, quando surgem plot twists, pessoas que você não imaginava que sairiam de uma ponta e iriam para outra, você acredita que aquilo aconteceu e entende por quê. Os personagens mais ali inesperados acabam trazendo até o fim
uma questão, de novo, de você abrir mão da própria humanidade em nome de orgulho, de força, de uma vontade de derrotar o outro. E sempre na ponta a gente tem, é claro, o protagonismo do Alucard, que tem uma presença gigantesca. E mesmo assim, como eu disse, a história de Hellsing sabe em certos momentos inutilizar o Alucard, tirá-lo de cena ou trazer algo que, mesmo que não seja mais forte que ele, seja eficientemente ali utilizado para tirá-lo de campo ou de batalha por algum motivo. É isso que eu falo, tá ligado? Como o personagem é muito foda, velho, você tem que colocar outras paradas que tipo, tentem empurrar alguma historinha pra cima dele. Porque, mano, é muito difícil você colocar um personagem foda pra caramba num anime tipo, trazer algum obstáculo pro cara, tá ligado? Tipo, porra, ele já não é mais forte? Ele faz o que ele quiser, cara. É a mesma coisa do One Punch Man. O One Punch Man mata qualquer um com um soco, velho. Mas e aí? Ele tem as paradas dele, tá ligado? O problema dele não é destruir os outros, derrotar os outros. É uma outra pegada, tá ligado? Durante certo tempo. Não é forçado, você acredita e é bom para você conseguir ver outros desenvolvimentos, como o da própria Íntegra, que é uma personagem mulher humana, 100% humana e extremamente forte em personalidade, porque para comandar ali uma organização sozinha, no meio de um monte de homem querendo te passar para trás e outras organizações, inclusive fortíssimas, querendo acabar com você, ela precisa ter uma força que vai além da força física ou mágica que outros têm. E ao mesmo tempo também temos Ceres Victoria, que é uma humana que logo no começo, no primeiro episódio, já se torna uma vampira. Ela sim tem uma força ali que faz um balanço com a Íntegra, porque ela é forte por causa das suas ali atribuições como uma nova vampira. E mesmo assim ela também tem uma contradição entre não querer abraçar de vez esse lado monstruoso durante grande parte da história. Ela preserva muito das suas características humanas ainda, sem ingerir sangue humano. E quando ela faz isso, é uma cena extremamente icônica envolvendo um outro personagem que você se apega muito. Ao longo de Hellsing, você vai ter vários momentos de transição e escolha entre humano e monstro. Pra mim, essa é a maior discussão dentro de uma história que não se... Aí que tá ligado? Essa mina é a real construção de personagem que tem em Hellsing. Não é, de fato, Alucard. Alucard já tá lá, tá ligado? Ele já é o que é. Ela, a menininha, que é a que vai ser construída conforme caminha. Ela começa fraquinha e vai evoluindo com o anime. É nela que se passa as paradas. Tem de ser tão profunda assim. Não necessariamente o mais forte, overpower e monstruoso e perigoso é aquele que nós vamos tratar como vilão. Nesse caso, muitas vezes, ele foi o herói. Embora em diversos momentos você tenha medo do próprio Alucard dentro de Hellsing Ultimate. Não necessariamente a instituição mais nobre possível vai ter o maior herói. E mesmo assim, talvez aquele que você acredite ser o pior dos vilões, quando ele lutar com o Alucard, você verá que até o Alucard o admira por algum motivo. O tempo todo você vê essas nuances entre quem é certo, quem é errado, quem é monstro, quem não é, se é que você consegue fazer essa divisão. Talvez, acima de tudo, a própria humanidade seja questionada. A humanidade é muito importante, não ser corrompido é muito importante, mas talvez a própria humanidade, o próprio ser humano já seja corrompido por ele mesmo, por si só. Se você gostar desse questionamento a organizações, a religião, ao ser humano, quem é monstro, quem não é, quem está certo, quem não é, quais objetivos são mais nobres que outros, se é que existe esse paralelo, e se você gostar, sobretudo, de muita ação, de muita cena ali visceral e de uma produção, sim, que traz muito do épico, que tem personagens extremamente icônicos, você vai gostar de vários deles, eu indico Hellsing Ultimate. Há muitas discussões a mais que a gente poderia fazer, apesar de muitas vezes não parecer ser apenas uma história de fato de ação, há o que se aprofundar dentro dessa história, mas não é neste vídeo, infelizmente, que eu poderei fazer isso. Já talvez tenha ficado mais longo do que eu pensava. Deixa o like se você curtiu, comenta o que você acha de Hellsing Ultimate, se você viu a primeira versão, se você viu tudo, leu o mangá. Comenta também outras histórias que você gostaria que eu indicasse aqui no canal ou fizesse análise mais aprofundada de personagem ou da história em si. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos e me segue nas redes sociais, Gabi Xavier no Instagram, no Twitter, no Facebook, para você saber tudo o que acontece comigo, qualquer novidade. E aí, rapaziada, vocês têm algum personagem que vocês acham overpower pra caramba em algum anime que vocês assistiram? Que é esse aqui, pra mim, é um dos caras mais foda, velho. E eu vou até deixar um comentário aqui. Vídeo bom demais. Aê, já dei meu like.
e depois a gente coloca lá no YouTube com um linkzinho brabo.